Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à minha casa. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecimento às múltiplas oportunidades que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo imposto para cada um de nós, a perfeição moral. Agradecer a companhia dos bons amigos da espiritualidade, trabalham sob a orientação do Mestre Jesus, rogando aos bons amigos que nos auxiliem na leitura, nos estudos da noite de hoje, para que nós consigamos alargar o nosso horizonte e melhorar o nosso entendimento. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião, nos permitindo um aproveitamento melhor. Paz e luz. Para que nós consigamos melhorar a nossa sintonia, né, e inspirar as nossas leituras, né, do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, né, a lição que tem por título No Aprendizado da Caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Hoje nós vamos para a leitura do capítulo 13, né? Tem por título Tarefas Novas. Vamos lembrar que no capítulo 12, Ernesto e Evelina comparecem a uma reunião, né, um culto religioso, vamos dizer assim, né, onde o sacerdote explica os mecanismos da lei divina que asseguram o julgamento que cada um dos indivíduos deverá fazer por si mesmo, e aponta a caridade, o amor, como meio de reduzir o impacto moral das nossas faltas, uma fonte de novas energias e amizades, né, e um meio para ampliar o alcance da nossa visão, do nosso entendimento. Ele ressalta que o julgamento exige a exposição integral do indivíduo para a verdade. Os que fogem da verdade não conseguem recuperar, diz ele em síntese do seu sermão, não conseguem recuperar a consciência de si mesmos pelo julgamento, uma vez que fogem da verdade, do julgamento. O sacerdote também apresenta como sugestões de trabalho de amor, de caridade, né, o voluntariado nas instituições benemerentes, beneficentes, né, que existem na cidade, ou nas missões de apoio e amparo, né, aos irmãos conturbados que residem
nas cercanias da cidade, né? Fazem fronteira, fazem divisa com a cidade. Ele ressalta, né? Lá num trecho que ele fala, ele ressalta, né, a importância do trabalho. Ele diz lá assim: aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. Com essa exortação, né, ele conclama ao trabalho, mostrando a importância que o trabalho tem, né, na recuperação de todos nós. O Ernesto e a Evelina entendem o recado, né, e põem-se em ação. Assim, né, com essa disposição, nós entramos no capítulo 13, Tarefas Novas. Fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no templo, Evelina e Ernesto solicitaram a admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia, em visita semanal, à região dos companheiros perturbados e sofredores. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência e, mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço que passava então ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais, entre as mulheres, se achava a irmã Celusa Tamburini. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhavam o encargo de guardiães dentre os muitos sediados na fronteira que assinalam os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Tão logo se lhes descortinou mais ampla faixa da paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam conter as expressões de assombro. Densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Fantini desfechou para logo uma indagação, a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. A região é tão grande assim? Pergunta de novo Ernesto. Imagine um deserto planetário com muitas sesmarias de área, marginadas por cidades ordeiras e prósperas, e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. E esses viajantes, torna Ernesto, através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem estes engenhos, usando o poder de volitação que lhes é próprio? Volitação é o processo pelo qual os espíritos se deslocam no plano espiritual, né? E aí o chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste-se de roupa defensiva. E aditou:
achávamos-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física. Uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico, em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. E por que Deus, torna o Ernesto Fantini, e por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem? Ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio, sempre que indagamos de nossos maiores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser, trabalhem como e quanto desejem e habitem onde quiserem. Somente exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos, nas leis da vida, o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que se impõem amargas penas, que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, as garantias de nosso próprio bem. Atingindo a orla escura da esquisita povoação, que começava, aqui e além surgiam criaturas andrajosas e aliadas. Não se podia afirmar fossem criaturas
análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. Há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios, os únicos novatos na equipe socorrista. Cláudio observou: de modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nessas paragens não se aceitam como são. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, simulações da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, enfatuados, e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Narcisos fixados à própria imagem na retaguarda. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sob nossa vista. E outros, muitos, habitaram, logo após a desencarnação, cidades de recuperação e adestramento semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam tais quais ainda são na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacros dos muitos que se valiam na estância terrestre para encobrirem o eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual que nos expõe à mostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E que viu? Pergunta ela. Cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações. Contudo, estes espíritos dominados, tão pervertidos via de regra, quanto eles mesmos, os que dominam. Cláudio sorriu e ressalvou: quando digo a palavra pervertidos, não me proponho a julgar os nossos irmãos
transitoriamente encastelados na sombra. Desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes. Aliás, consideramo-los tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. E saibamos, e eu grifo, com entranhado respeito, que numerosos pais e mães, esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nessas regiões sombrias, aí residem, por mero devotamento, na situação de heróis obscuros e admiráveis apostolados de amor, em admiráveis apostolados de amor e renúncia, a benefício dos que se enrijecem no erro, de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário, preparando-se para as novas reencarnações que os esperam. Esses paladinos da bondade e da paciência parecem escravizados aos infelizes que amam. No entanto, pela cátedra do sacrifício da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. A casa singela de Ambrósio já se debuxava, já aparecia, né, à distância, quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento, inquiriu ainda: Irmão Cláudio, são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares? Aqueles familiares citados, pais, mães, esposos, filhos. São muitos que conseguem resgatar os seus queridos? Responde ele: sem dúvida. Todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes, grupos de pessoas, dos que aspiram a renovar-se. E permanecem na cidade indefinidamente? Isso não, responde o instrutor. Isto não. Com poucas variantes, demoram-se conosco apenas o tempo necessário ao exame da nova reencarnação. Reencarnação em que regressam aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina. E a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se reocultam, lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à amostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos no período da encarnação. Obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra, junto daqueles que se lhes fizeram cúmplices nos desvarios do pretérito ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico em desacordo com os seus ideais, ou na formação do próprio corpo de que farão uso, corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente
contra as tendências inferiores que em outro tempo lhes facilitaram a queda. Isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Interpôs Fantini com a sua habitual agudeza de raciocínio. Sim, cassações. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas, desde cedo barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos e, por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas, contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos e inibições outras, que lhes obstam temporariamente as manifestações, e sob as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos que lhes deprimem a apresentação, aprendendo, em terríveis conflitos da alma, quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmbito de si próprios. No âmago de si próprios. A palestra admirável, que valera por aula inesquecível no ânimo dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos, alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre, dos ensinamentos do Senhor. Na fase terminal, passes de reconforto e mensagens de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviço repontaram do quadro para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador, suavizaram os padecimentos de 2 das irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica, já fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Explodiram impropérios entremeados de vaias e ditos chulos. Prevenindo especialmente aos 2 recrutas, Cláudio avisou,
Não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui, sumam daqui. Rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto, sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde à verdadeira libertação. Unamo-nos em Cristo. Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados, vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões, pessoal que simula pureza, santidade. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotós, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente em oração, ergueu a destra e um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram, vomitando injúrias, ao passo que outros fugiram em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com um acento inesquecível. Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava e, em poucos momentos, a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Uma leitura relativamente longa, né, que nós tentamos fazer de uma forma pausada para enfatizar um ou outro trecho, né, mas, vamos dizer assim, de uma riqueza muito grande, né. Inicialmente, o grupo socorrista, né, que o irmão Cláudio conduz, né, é uma caravana que semanalmente faz a incursão nos territórios da vizinhança, onde os desequilibrados, os nossos irmãos em desequilíbrio, se mantêm agrupados, né? E nessa semana em particular, em que Evelina e Ernesto foram admitidos para o trabalho, né, eles tinham planejado um evangelho na casa, desculpe, na casa de dois guardiães, né, um casal de guardiões, que se instalam na fronteira da cidade com o território conturbado, né? E para esse evangelho escolhidas as pessoas que, certamente, as que reúnem as melhores condições, ou pelo menos aquelas que se propõem a ouvir O que chama a atenção, logo de saída, é o fato da descrição dizer que
eles desciam em direção a um vale, né? E aí, o termo descer, ele guarda relação com aquele conceito que o Leon Denis colocou para nós fizemos a leitura na semana passada, de que os espíritos de fluidos mais densos, né, tendem a se agrupar em regiões mais inferiores do ambiente, né, da atmosfera. Então essa descida que ele narra vai nessa direção. Não é, vamos colocar assim, uma descida topográfica, ou como diríamos, em direção ao inferno, para o centro da Terra. Não, não, não. Seria um pequeno desnível, vamos usar esse termo, né? Entre aqueles que têm uma densidade menor, perispírito um pouco mais depurado, daqueles que ainda se mantêm muito materializados, vamos dizer isso. Né? Outra coisa que chama atenção é a aparição das máquinas voadoras, né? E aí o Ernesto diz, mas espíritos desencarnados precisam de máquinas voadoras para fazer incursão no território, por que não volitam? Por que né, não usam seus próprios meios para fazer esse resgate? E o irmão cria a imagem do passarinho que foge do fogaréu com as próprias asas, né? E cria a imagem do bombeiro que vai atender uma casa e se traja adequadamente para entrar no fogo, né? E eu entendi como sendo um meio de garantir proteção para quem não tem meios para sair e para quem deve entrar. Raciocínio da seguinte maneira, alguém que ainda não domina a técnica da volitação, que ainda não adquiriu consciência suficiente da sua condição e das suas possibilidades, e que está, no momento, lá no interior da zona conflituosa, muito distante. Como resgatar, como prover resgate para essa criatura, para esse indivíduo, né? Se não por meios, né, que garantam um deslocamento para ele, que não tem condição de fazer grandes deslocamentos por si só. Né? Então, da explicação que ele dá, ficou para mim, né, que funciona como uma proteção para quem entra e uma proteção para quem quer sair e não tem condições. Né? E por último, ali nos primórdios da incursão, né, o irmão descrevendo a área que eles vão entrar, o Ernesto pergunta, mas por que Deus não interfere? E aí fica um conceito muito forte, muito importante para nós. Né? Deus não interfere na liberdade dos seus filhos. Ele deixa que cada um faça como acha que deve fazer. E ele diz que trabalhe quando quer, como quer, quanto quer, né? que escolha os caminhos que desejar. Então é a liberdade absoluta, vamos dizer assim. Deus não interfere e permite que os irmãos vão naquela direção, permaneçam naquela direção do sentimento, do pensamento, por absoluta garantia de liberdade, né? A liberdade de escolha. Mas ele faz uma ressalva muito importante, né? A exigência, e Deus exige com rigor que a lei seja cumprida e respeitada, né? E que cada um, então, seja responsável pelas consequências das suas escolhas. Né? Então, nessa primeira parte, depois, quando entram para a área de trabalho, quando descortinam a região que estão entrando, né, que o Ernesto e a Evelina se assustam, né, com a aparência ruim, né, e com as pessoas que eles encontram, né. Então, nessa eu dividi em duas opções. A primeira, a área de trabalho, né, o ambiente. É uma zona conflagrada, né, mas é uma zona conflagrada por conta das emanações mentais das pessoas que estão lá, né? Estão desequilibrados e a área se apresenta, né, com aquela feição. Ele diz, é habitada por milhares de criaturas rebeldes, que constroem à custa dos próprios pensamentos em desvario
o ambiente desolado que nós temos à nossa frente. Né? E ele ainda coloca uma outra expressão muito significativa, uma floresta de fluidos condensados. Quer dizer, vamos dizer, a feiura, vou usar o termo, a feiura do ambiente é o espelho da feiura dos sentimentos e dos pensamentos das criaturas que habitam lá. Né? Os indivíduos, né? Então, ele descreve a aparência andrajosa e aliada. Andrajoso é maltrajado, mulambento, o termo que queiram, o sinônimo que queiram usar, desde que entendido, como se fosse um maltrapilho. Né? Agora, o aliado, né, vai na direção da pessoa que não tem o domínio de si, né? Está fora de si. Né? Pessoas que estão no mundo da lua, né? fora do normal. E ele faz uma ressalva. Não se assemelham aos mendigos que a gente está acostumado, né, no meio físico, que sofrem de penúria, escassez de recursos. Né? Muito pelo contrário, ele constata que aqueles indivíduos, né, eles portam vícios morais. Então, andrajoso e aliado por conta de vícios morais. Ele cita o orgulho, indiferença, a ironia no comportamento, né, o desprezo. Aí o irmão Cláudio faz a referência. Eles não se aceitam como são. Aqueles que estão na clínica, né, queiram ou não queiram, a gente tem que admitir, muito embora tenha uma certa relutância, uma certa dúvida, eles não negam a si mesmos. Né? A Evelina com as suas dificuldades, o Ernesto com a sua dificuldade, né, a sua enorme dificuldade, eles não negam a si mesmos, eles encaram a verdade. Estes irmãos não se aceitam como são. E ele diz, fogem da verdade, asilando-se na sombra. E ele cita, muitos têm uma índole tão endurecida, tão ruim, uma inclinação tão ruim, que saem da encarnação direto para essas zonas. Outros são recepcionados em locais que tentam lhes dar o auxílio e eles, constrangidos, né, com olhar a verdade de frente, fogem, asilando-se nas sombras. Né? Lá atrás o irmão tinha feito no capítulo 12, ele faz uma ressalva, aqueles que não usarem bem a oportunidade, o tempo que lhes é concedido aqui, que se rebelarem contra essa oportunidade de reflexão e trabalho, certamente serão guindados à vizinhança, ele disse lá no capítulo 12. E aqui o irmão Cláudio ressalta, muitos, uma grande quantidade, foram acolhidos inicialmente naquelas condições favoráveis que estão Evelina e Ernesto. E rebelaram-se por conta de não conseguirem enxergar a si mesmos, não são capazes de olhar a verdade, não se aceitam como são. E aí fogem para a sombra, da luz para a sombra. Né? Ele diz, constituem grandes aglomerados, né, cidades e tal, né, onde as inteligências, as maiores inteligências e o maior vigor de vontade, as vontades mais vigorosas, se impõem a grandes aglomerações de pessoas, a grandes grupos de pessoas, né, incapazes de administrar o seu próprio destino. Né? Mas ele faz uma ressalva, e aí é importante estar no meio do caminho, lá no meio da explicação dele. Mas não é só gente de má índole que está aqui. Existem muitos que amam estes que se posicionam aqui, né? Pais, filhos, esposas, mães, e que vêm residir aqui junto deles na esperança de
conseguir ajudá-los a sair dessa situação difícil, fazer com que eles se submetam primeiro à lei, né, para obter a reencarnação redentora lá na frente. Né? Os resgatados, né? O Ernesto pergunta, mas essas famílias que vêm aqui tentar, conseguem, é grande o número de gente resgatada nessas condições, o sucesso deles é grande? E o irmão diz, muito grande. Né? É óbvio que quem se propõe pelo afeto, né, a ajudar, tem melhores condições, né, de que um ilustre desconhecido que chega e tenta se impor pela razão. Né? Então, as famílias conseguem resgatar, os espíritos amigos conseguem resgatar um grande número de irmãos que estão nessa zona conflituosa. E aí ele pergunta, mas eles são resgatados e aí fica um tempo indeterminado na assistência, né, na cidade, na clínica, na hospitalização? Eles, não. Eles ficam só o tempo necessário para o planejamento reencarnatório. Uma vez realizado o planejamento reencarnatório, eles são encaminhados às reencarnações expiatórias do passado, normalmente jungidos, normalmente ligados diretamente com os companheiros os antigos comparsas, os companheiros de crime, vamos chamar assim, vítimas, né, ou pessoas afins. No plano reencarnatório, né, e aí é uma ideia que a gente tirou de outras leituras anteriores, outros livros da série, né, e aqui ele reforça, no projeto reencarnatório, muitos desses irmãos, né, sentindo-se fracos para combater as tendências seculares, milenares, né, eles pedem limitações, imploram limitações. Né? E aí ele diz que essas limitações se dão normalmente nos dois campos, no ambiente onde ele vai viver ou no próprio corpo que ele vai envergar. Né? De tal maneira que essas limitações, né, o auxiliem a vencer a tendência ruim, né, ou a não falir novamente. Né? E aí ele cita, né, homens ativos, inteligentes, tal coisa, que não têm oportunidade e ficam sem um estudo, sem habilitação, exercendo trabalhos que ele chama artesanatos, né, simplórios, tal coisa, em aprendizado de humildade, tal coisa. E aí ele cita os artistas que são frustrados para aprender a respeitar o sentimento do outro, as mulheres que farinam na maternidade, né, e que vêm limitadas também de forma a reconhecer a importância da oportunidade que desprezaram. Né? Então ele cita vamos dizer assim, as reencarnações frustrantes, né, não como um castigo, mas como um auxílio para que essas criaturas revejam as opções equivocadas do passado e reposicionem, né, a sua rota, redirecionem a sua rota. Né? Chama a atenção, por último, né, o ataque dos desequilibrados, vamos usar o termo, dos desequilibrados. Né? E aí o que ressalta, assim, o que salta à vista da gente, né, é que é uma manifestação daquele grupo hostil, né, é uma manifestação em reação ao choque fluídico positivo que representa aquele grupo levando o evangelho para a região conflitada, conflagrada. Né? Então, aqueles que
se comprazem em ficar ali, que querem que as coisas permaneçam como estão, eles reagem à presença deles, né, por conta do próprio desconforto que agrava. Eles não aceitam a si mesmos, não toleram a si mesmos, né? E aquele pessoal portando luz, trazendo a verdade, fazendo caridade, os faz parecer pior ainda. Então a reação, os impropérios, as injúrias que eles fazem é uma reação a essa condição, a luz invadindo as trevas, vamos usar essa figura, né? No caso, quando a agressão recrudesce, né? E aí a gente vê o poder do bem, né? E irmão Cláudio, em oração, simplesmente levanta a mão e é como se uma barreira física se estabelecesse entre o grupo hostil e o grupo, a caravana de assistência, né? Os 8 da assistência. Alguns caem, vamos usar o termo, desmaiam, né, por força do choque. Alguns fogem, porque aquilo intimida, aquela luz, aquele poder intimida, né? E uma grande quantidade, vamos chamar assim, endurecidos nas suas posições, se mantém, né, de pé e ofendendo, né? Nesse grupo, né, um jovem, né, se destaca reconhecendo a Evelina, né? E aí é o Túlio Mancini, né, o jovem que ela namorou junto com quem ela casou, o Caio. Eram 2 rapazes que disputavam a afeição dela, né? E o Túlio Mancini reconhece a Evelina, né? Dirige-se a ela, pede socorro, né? E é recebido, obviamente, pelo irmão Cláudio. Ele pede, não tem como negar socorro, eles foram lá socorrer, não é? Mas o que chama a atenção é que o Túlio Mancini é um desses que ficou em pé, né, injuriando, né? Então, por força da Evelina, ele pede socorro. A exclamação do Túlio, quando vê a Evelina, dá bem uma dimensão da inconsciência, né? O quanto ele está fora da realidade. Ele vê a Evelina e fala: eu estou vivo, estamos vivos. Né? Vamos dizer assim, ele se apoia em qualquer coisa para manter a ilusão, né, de que nada mudou, de que ele continua vivo, né? Muito bem. A opção do Túlio, isso já encerrando, a opção do Túlio em seguir a caravana, quando ele pede socorro e diz que quer Jesus, né, ela representa 2 coisas, e eu acho que a gente tem que ressaltar isso. Para a Evelina, né, foi a oportunidade de ajudar aquele a quem ela acredita, ela prejudicou, né? A princípio, ela resgata o Túlio, ela auxilia o Túlio em função da ligação afetiva, né, que eles tiveram no passado. Ela atrai o suicida para o grupo socorrista. Isso conta, vamos usar o termo, conta a favor dela, Evelina. Aí nós podemos, né, ir um pouquinho mais adiante. Representa também a opção dele, né, de sair dali sem mais nem menos, só por reconhecer a Evelina, que a caridade, o auxílio, né, a ajuda, não precisa muito, não exige muito, né? Basta a boa vontade, o bom sentimento para praticar o ato, né? Só o fato dela estar ali foi suficiente para que ele se mobilizasse para sair daquela quadrilha, o termo que usa o irmão Cláudio, aquela quadrilha que assediava o grupo, né? A minha percepção particular, né? A minha mãe, ela usava umas frases assim,
o roto falando do rasgado, é o sujo falando do mal lavado. E aí eu inventei a minha própria frase. Né? Eu diria, a minha percepção é que o roto pode ajudar o rasgado. Né? O fato da gente ter alguma restrição, algum problema, alguma dificuldade, não nos inibe de estender a mão e auxiliar. Porque existem irmãos, né, que estão ainda em piores condições que nós. Né? A Evelina estava lá com todas as suas dificuldades e se encontrou com o Túlio, que está muito pior. Inconsciente ao extremo, saiu da vida, segundo ela, por suicídio, quer dizer, teoricamente atentou contra a própria vida e tal. Então, eu fecharia a lição dizendo, é um exemplo para nós de que o roto, aquele que está em más condições, pode ajudar o rasgado, está em piores condições ainda. Né? Bom, nós encerramos então a leitura da noite de hoje, né? Agradecidos ao Mestre Jesus pela orientação do nosso pensamento, pelas visões que nos proporcionou, o entendimento que nos permitiu, rogando ao Mestre, né, se mantenham conosco, nos fortalecendo a coragem e nos iluminando o caminho, para que a gente tenha clareza e segurança para caminhar. Paz e luz é o que nós desejamos aos bons amigos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.